Recording in Boa progress. noite a todas. É uma honra, um prazer inenarrável ter vocês aqui nesse nosso projeto de levar um pouquinho de conhecimento sobre o sono infantil. Primeiro, por que a gente marcou 9 horas? Porque é a hora que as nossas crianças estão dormindo. Então, se você está aqui, está preocupada que seu filho está acordado, você vai entender o porquê que a gente marcou 9 horas e por que é bom que a criança esteja dormindo às 9. E nosso principal objetivo, né, Grazi, quando a gente pensou em fazer essa palestra, Grazi fez ela para uma escola, ela foi convidada e fez a palestra na escola, e a gente percebeu como as mães adoraram e como nos nossos atendimentos, muitas mães com queixas sobre o sono. A gente falou, como a gente não tem agenda para esse mês, bora explanar um pouquinho sobre o sono, bora falar um pouquinho para ajudar essas mães, para elas entenderem que pode sim resolver sobre o sono, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Em sua casa, a noite está assim? Noite tranquila, céu estrelado. Quando vai chegando assim a noite, você pensa, ah, que beleza. Vamos dormir, tá tudo bem. Tá assim em sua casa? Me conte. Ou em sua casa está assim, quando fala que é hora de dormir, começou. Ficou tudo escuro, parece que tem raio, relâmpago, trovão, é uma confusão, uma agonia. A criança não dorme, você também não dorme, começa aquele estresse, aquela agitação. Sua casa está assim ou sua casa está com uma noite tranquila? Mas nós temos certeza que quando você sair daqui hoje, você vai ver um farol. Porque nós estamos aqui para trazer luz para você. Para trazer luz para ver para que você consiga enxergar que essas noites de tormentas, de tribulação, de agonia, de estresse, elas podem sim ser resolvidas. E por que falar sobre o sono? Tanta coisa, né? Que a gente fala assim, ah, é birra, é mau comportamento, é dificuldade na escola, não quer estudar. A gente tem uma série de queixas das mães, né? Só que muitas dessas queixas estão sendo provenientes do sono. E aí, você, mãe, você, mulher, você, professora, tia, avó, Dinda, você que tem um vizinho, que tem uma criança e você gosta dela, observe como está a mãe dessa criança. Essa criança não dorme. Essa mãe também não dorme, então ela não consegue produzir bem. Ela fica irritada e a criança vai ficar irritada também. Ela começa a ter problemas conjugais, começa a ter problemas no trabalho, ela começa a adoecer. Essa mãe entra no ciclo também de exaustão, principalmente as mães de crianças pequenas que estão no bebezinhos, acabaram de nascer, puerpério, até os 2 primeiros anos. E daí, eu quero que você pense aí ou anote no papel. Se você sente ou se você percebe em você algum desses sintomas com mais frequência, como alterações de humor, cansaço, exaustão, dores constantes, e aí você vive com uma sacolinha de medicamentos, então você consome muito medicamento, Dorflex, tô com dor no pescoço, tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, ansiedade, culpa, arrependimento, impaciência, Boa irritabilidade. noite. Boa noite. Descuido ou falta de autocuidado, ataques de raiva, grito, ou você acaba dando uma palmada, faz uma grosseria, ameaça seu filho ou com seu marido, faz alguma chantagem, ou você se sente desanimada, você sente vontade de sumir. Vocês conseguem perceber algum desses sintomas em vocês no dia a dia? Me conte. Percebe algum deles com mais frequência? Que eu tenho certeza que se você é mãe, você sente pelo menos 3 desses sintomas aqui. E a grande questão é que muitas mães, muitas mulheres,
se acostumam com isso e acham que é normal, que faz parte, mas não é. A gente precisa cuidar disso e é para isso que nós estamos aqui. Lembrando que cada pessoa é única, então a gente vai dar aqui orientações gerais, mas que vocês vão conseguir adaptar para a realidade de vocês, até porque não existe nem certo e nem errado na maternidade. Existe o que vai funcionar para a sua família e o que não vai funcionar. Então a intenção aqui não é que você se sinta culpada, com remorso, arrependida, nada. É apenas para trazer luz, para que você possa ver o que pode ser feito. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Jamile, mas muitos me chamam de Mili, Miloca, como vocês quiserem. Moro na Bahia, sou casada com Cleiton, mãe do Davi, de 12 anos, e Miguel, que vai fazer 11 agora, quase gêmeos. Sou orientadora parental, especialista no sono de 0 a 18 anos, terapeuta emocional de famílias, analista de perfil comportamental de crianças e adultos, coach de performance familiar e pedagoga. E agora eu vou chamar a minha amiga, minha sócia, Grazi, para ela se apresentar e dar continuidade com vocês. Bom, eu sou a Grazi, moro no Rio Grande do Sul, sou casada com o Pedro e mãe do Luan, que fez 4 anos. Sou orientadora parental, especialista em sono também, de 0 a 18 anos. Terapeuta de sono do bebê, né, porque uma das minhas formações também é como terapeuta e educadora integrativa, então tenho já 2 formações em sono infantil. Trabalhei já com um grande nome aí da internet infantil, então já são uns anos trabalhando diretamente com sono e com família. E foi onde eu realmente me descobri, né, podendo ajudar mães e famílias. Terapeuta emocional de famílias em formação, também analista de perfil comportamental e sou Kid Coach. Então, eu e a Amília, nossas formações sempre nos completando. E vamos começar então a falar de sono, a falar de conteúdo. Então, existem 2 principais reguladores de sono e é fundamental a gente falar sobre ciência, né? Não tem como a gente falar de sono sem falar sobre ciência de sono. Então, a gente começa falando sobre os reguladores de sono. Então, o primeiro regulador de sono, que a gente chama de ritmo circadiano, ele é o que organiza o nosso dia entre dia e noite. Então, dentro das nossas 24 horas, a gente tem o dia e a noite, onde a gente tem a produção de hormônios, né? Onde a noite produz melatonina, o dia produz cortisol. Então, esse regulador, ele precisa estar ok, tanto para a criança quanto para o adulto, ter uma boa noite de sono. Então, as crianças são muito conectadas com a natureza. As crianças são muito conectadas com o amanhecer e o anoitecer. Nós, adultos, a gente ainda manipula, porque a gente usa a luz, né? Começa a escurecer, a gente vai lá, liga um monte de luz. E a criança, vocês podem perceber que quando começa a clarear o dia, a criança começa a despertar. Então, começam os ajustes de sono, depois, a higiene do sono, baseado nisso. Mas primeiro a gente precisa que este regulador de sono esteja organizado. O horário que a criança acorda lá de manhã de acordo com a natureza, sem ficar forçando para ela dormir mais e mais e mais, porque isso já pode começar a trazer aqueles comportamentos primeiros que a Jamile comentou agora há pouco. E o outro regulador de sono, pode passar, se chama pressão homeostática do sono. E a pressão homeostática do sono, ela varia de acordo com a faixa etária, mas cada criança tem a sua pressão homeostática. O que é isso? Quando a gente acorda, quando a criança acorda, quando o adulto acorda, quando qualquer pessoa acorda, a gente está descansado, é como se a gente tivesse um balãozinho vazio dentro da nossa cabeça. E esse balãozinho está vazio. Começa a passar o tempo, esse balão começa a encher, a encher, a encher,
E quando o balão enche, a gente começa o quê? Sentir a pressão homeostática. E a gente fica tentando o tempo todo tirar essa pressão. E como que a gente faz? A gente boceja, coça o olho, né? Então, são os sinais de sono que a criança dá e que nós também damos, porque esses reguladores eles servem para todo mundo. Então, tanto para o bebezinho quanto para a criança maiorzinha, sempre vai apresentar alguma forma de tentar aliviar essa pressão homeostática. Então, tentar aliviar esse balão. E qual que é a melhor forma de aliviar esse balão? Dormindo. Então, essa pressão homeostática do sono nada mais é do que a janela de sono que todo mundo fala. E o que é a janela de sono? É o tempo que a criança consegue ficar acordada, sem prejudicá-la, com que ela fique bem, sem que esse balão exploda. Porque se o balão encher demais, ele vai explodir cortisol, estresse no corpo todo daquela criança. Pode passar. Então, resumindo, a pressão homeostática é que cria a necessidade de dormir, que é o balão, mas o sono não está totalmente sob nosso controle consciente. O que eu quero dizer com isso? Por mais que tenham muitas pessoas aqui com sono, se eu colocar uma arma na cabeça e disser dorme agora, não vai conseguir dormir. Porque vai estar ali sob estresse. Então, isso a gente tem que levar para as crianças também. Por quê? Se a nossa criança está ali com sono, cansada, mas estressada, tem que dormir agora, é hora de dormir. Ela também não vai conseguir dormir. A gente precisa sempre ajudar essa criança nesse relaxamento, ajudar ela para que ela adormeça da melhor forma. Então, forçar a tentativa de adormecer sem sono ou com muito sono pode tornar esse momento de adormecer mais difícil de acontecer. E o bebê já nasce com a habilidade de dormir. Por quê? Porque já na gestação, lá na barriga da mãe, o bebê tem essa habilidade de dormir. Então, a gente não precisa ensinar a criança a dormir, mas a gente precisa favorecer esse momento, né? Então, qual que é a palavra de ordem? Observar. Observar é sempre a melhor solução. Observar os melhores de sono, os sinais de sono, observar os reguladores de sono, para que a gente consiga trazer um melhor momento de sono para essa criança. Então, como que a gente começa a organizar a rotina? Então, a gente já entendeu os principais reguladores de sono, ritmo circadiano, a gente já entendeu que a gente precisa da pressão homeostática do sono. Então, como que a gente vai organizar isso no dia? A gente vai começar ajustando pela manhã. Então, o ritmo circadiano é ajustado pela manhã, ao horário que a criança acorda, e a partir daí nós vamos organizar o dia. Qual que é o melhor horário para despertar? Entre 6 e 8 da manhã. Esse é o que naturalmente as crianças acabam despertando. Muitas crianças despertam 7 horas e a mãe vai lá, dorme mais um pouquinho, e ela vai até as 9 e pouca, 10 horas. E aí desregula, a criança acaba dormindo mais tarde, e aí começa aquela coisa assim, eu queria tanto ter mais tempo, eu queria tanto ter mais tempo à noite, eu queria tanto que meu filho dormisse mais cedo. Só que para dormir mais cedo, a gente precisa que acorde mais cedo, porque a gente sempre vai começar o ajuste de sono pela manhã. E aí, no andar da carruagem, no andar do dia, observar os sinais de sono para poder iniciar a soneca. Então, se a criança ainda fizer soneca, observar os sinais de sono, seja para 3, para 4, para 2, para 1, sempre observar os sinais de sono. E o sono noturno, da mesma forma. Observar o ritmo circadiano, observar o tempo entre 18 e 21 horas, porque assim a gente vai conseguir calcular de 10 a 12 horas de sono noturno para essa criança. Sempre o ideal é, no mínimo, 10 horas de sono noturno e o restante ser dividido durante o dia. Então, sempre ajustar, iniciando pela manhã. A gente já entendeu aí os reguladores e como que a gente vai começar a organizar essa rotina. E interessante, a gente falar isso, a questão do horário de dormir, especialmente, porque é uma demanda muito grande nos atendimentos as crianças dormirem após 21 horas. E isso interfere em muita coisa na vida da criança, na vida da família como um todo. E se essa criança conseguir dormir até 21 horas, é o tempo que a mãe vai ter para fazer alguma coisa, que o casal vai ter para estar junto. Então, existem várias justificativas para que essa criança durma
até 21 horas, que é o horário mais saudável para que ela possa estar dormindo. Exatamente. Então, a gente está começando a caminhar aí nos aspectos de sono. Então, a gente trouxe 2 exemplos. Vamos começar com o bebê de 12 meses, tá? Então, o bebê que acorda às 8 da manhã e tem uma janela de sono inicial de 3 horas. Então, ele vai dormir lá pelas 11 horas. E como que eu descobri isso? Observando. Existem muitas pessoas que trabalham com tabelas de janela de sono. E tá errado? Não. O que que é errado? É a mãe, é a família tentar se encaixar exatamente dentro daquela tabela, sem nenhuma observação. Por quê? Não podemos fazer isso, porque existem exceções. Tá certo que a pressão homeostática do sono, ela vai variar de acordo com a faixa etária, porque é algo que é biológico, é algo que é da natureza, do ser humano, do funcionamento do nosso organismo. Mas existem exceções. E também existem variações. Então não dá para a gente querer se encaixar dentro daquela tabela e virar a louca da tabela. Então, por isso que a gente diz, observar é a solução. A gente vai usar sempre uma faixa de tabela para a gente se basear, mas nunca exatamente como está lá. Então, essa criança tem uma janela de sono de 3 horas, que a gente descobriu observando sinais de sono, observando o tempo que essa criança vai levar para dormir. A segunda janela de 3 horas e meia e a terceira janela de sono de 4 horas. Com isso, a gente consegue ajustar a rotina, acordando às 8, verifica ali o tempo da soneca e ajusta essa janela de sono de acordo com o dia. Essa mesma criança de 12 meses, se fizer uma soneca de mais tempo, ela poderá ter 2 sonecas no dia. E essa mesma faixa etária de 12 meses, se fizerem sonecas curtinhas, pode ser que tenham 4 sonecas. E por isso que a gente não pode dizer que é regra essa para todas as crianças de 12 meses, essa é a rotina ideal. Por isso que cada uma das crianças precisam ser avaliadas, precisam ser cuidadas, observadas, para que cada uma delas tenha a sua janela de sono e a sua rotina específica. E aí a gente preparou um outro exemplo que eu vou deixar para a Mili falar um pouquinho. Quando a gente fala em sono, a primeira coisa que vem na cabeça é sono de bebê, sono de criança. Soneca para crianças mais velhas, a pessoa fala assim, não, meu filho não faz mais. Então, soneca ou cochilo é uma coisa para a vida. Nós adultos, alguns podem ter essa necessidade, outros não. Então, o que a gente vê muito nas crianças mais velhas é dormir depois de 9 horas da noite e na hora de acordar de manhã tá com problema para acordar, não consegue acordar para ir para a escola. Aí começa o mau comportamento de manhã. Então, para o exemplo de uma criança de 8 anos, ela precisa de 10 horas de sono noturno, então ela precisaria estar dormindo às 21 horas para conseguir acordar naturalmente às 6. E se a criança não está conseguindo acordar sozinha, é um sinal que a gente precisa observar. Mas se ela está com sinais de sono depois de ter dormido, você precisa acordar ela, a gente precisa observar. Diga, Lu. Tá fechado o seu microfone. Aí. Jamile, você falando de sono, né? E eu me interesso muito por essa questão, porque até mesmo sem ter nunca falado sobre o assunto, eu estudado sobre o assunto, eu sempre levei muito a sério essa questão do sono, sabe? Eu sou nordestina e as pessoas assim vai fazer a festa infantil e aí eles convidam só adulto para a festa, aí fica assim aquele forró a noite inteira, vira madrugada e aí deixa essa criança aí para ela aprender a nossa viver a nossa rotina. E aí a gente percebe o quanto que isso impacta no aprendizado, mas infelizmente os pais não querem ouvir isso. Do jeito que eu nasci, eu quero que elas vivenciem. E aqui a gente dá super importância. Se eu não dormir bem, eu não consigo fazer nada no outro dia, o meu humor muda, eu não consigo fazer nada com qualidade. E eu ia fazer uma brincadeira com vocês aí da Bahia, que levam muito essa questão a sério, né? As pessoas falam que depois do almoço tem que ter os 20 minutinhos de sono, que é qualidade de vida também, para quem pode, né? Com certeza. E é engraçado isso, né? Porque se a gente fica cansado, de mau humor, qual é a frase que fala? Ah, dormiu de calça jeans? Foi porque não dormiu bem.
Imagine a criança. Só que a tendência é, isso é senso comum, isso é geral, a gente não respeitar a criança. Muitas vezes por desconhecimento, não é por mal, porque a gente acredita muito que pai e mãe não erra por mal, erra por falta de conhecimento, por falta de informação. Então, se você vai para uma festa, que vai ter que ficar com você no forró lá até de madrugada, se isso acontecer uma vez, tudo bem, mas se isso for todo final de semana, se isso for uma constância, você recebe visita em casa todo final de semana, você sempre está dormindo de madrugada, isso vai ter consequências para a vida dela a curto, médio e a longo prazo. Então, sono é algo que a gente precisa realmente ter esse cuidado, essa preocupação, independente da idade. Né? E é bom que a gente divide muito. Grazi, ela tem uma experiência imensa com os bebês, ela atendeu mais de 500 bebês já. E os meus ficam sempre os maiores. Né? E a gente percebe muito essas características, né? Então, é preciso olhar a faixa etária da criança, a fase de desenvolvimento que ela está, as necessidades dessa criança e da família. Quantas vezes a gente teve que antecipar, hein, Grazi? De antecipar atendimento porque a criança não dormiu, ou de ajustar a rotina. Ó, a criança deveria estar dormindo, sei lá, 7 horas, mas o pai só chega às 19h30, 20 horas. Bora fazer um ajuste. Então, o sono é para ser facilitado, mas cada um vai ter a sua necessidade. O importante é que a gente passe a ter essa observação, como Grazi falou, e tentar proporcionar a essa criança a quantidade de sono que ela precisa de acordo com a faixa etária. A gente depois vai Exatamente. disponibilizar para você essa tabelinha aqui, porque ela ajuda muito. Somente vocês que não têm esse conhecimento específico como a gente, né? Então, é uma tabela aqui do Instituto Nacional do Sono, e ela nos diz que essa faixa azul escura seria o tempo recomendado de sono. Então, a gente se baseia muito nessa parte aqui, de acordo com a realidade da família e a necessidade da criança. Então, criança, esse exemplo aí, que era de 8 anos. Então, a criança precisa de 9 a 11 horas de sono. Então, se ela tiver até 12 ou de 7 a 8, pode ser adequado. Como é que eu vou saber? Observando. Algumas crianças vão precisar ter as 10 horas de sono noturno e fazer uma soneca, um cochilinho depois do almoço, por exemplo. Então, eu vivi isso com o Miguel. O Miguel, até ano passado, ele fazia 10 horas de sono, mas ele precisava, depois do almoço, tirar um cochilinho de 15 a 20 minutos. Ele acordava novo. Se ele não fizesse isso, ele ia ficar irritado, impaciente. Então, foi observando isso. Já Davi não precisava. Então, 2 filhos na mesma casa e com padrões completamente diferentes. Então, você vê um bebezinho aqui, ó, de 4 a 11 meses. Já necessita de 12 a 15 horas de sono. Então, se seu filho não está tendo a quantidade de horas de sono recomendada, pode ser que ele tenha vários efeitos para isso. Ele pode apresentar irritabilidade, impaciência, mau rendimento na escola, pode ficar mais agressivo, fazer birras. Uma das coisas até da palestra para a escola, né, que a escola trouxe, é justamente que muitos pais com crianças de 2 anos pedindo para que a escola não deixasse dormir. E aí, o que estava acontecendo? As crianças com mau comportamento, né, ou comportamento desejado, brigando com outras crianças, deixando toda a criançada agitada, briga, choro, mordidas, porque não estavam sendo atendidas às necessidades de sono daquela criança. Então, outro exemplo que é clássico, que a gente não se dá conta. Vai fazer festa de aniversário para criança pequena e não leva em consideração o horário da soneca. Aí diz, ai, coitada, nem aproveitou, não conseguiu tirar foto, não sei o quê. Porque, simples, presta atenção na janela de sono. Claro que nem todo mundo tem esse conhecimento, mas quando a gente começa a entender isso e respeitar a criança, eu fui num aniversário onde até eu levei o berço portátil para emprestar para o aniversariante, aniversário de 1 aninho, e a soneca durante o aniversário. Então, ele dormiu 40 minutinhos, voltou para a festa e tá tudo certo. Né? O aniversário do Lua foi ontem. O horário foi das 11 às 3 da tarde, para levar em consideração que depois as crianças começam a ficar muito cansadas. Então, a gente começar a ter esse olhar, né, para as necessidades de sono da criança, a gente vai ter crianças muito mais tranquilas.
E, Grazi, a gente percebe muito isso. Essa creche que eu trabalho da prefeitura, ela começa com bebê, com crianças de 1 ano e 11 meses, que é quando entra na creche. E a gente percebe a diferença daquelas crianças que dormem, porque tem horário para dormir, é fundamental, do que aquelas que não conseguem dormir porque vivenciou algo diferente lá na rotina. E a gente percebe o quanto que as mães não levam em consideração a criança como ser em formação, né? Porque é o que você fala, a gente percebe muito crianças que não dormiu a noite inteira, crianças que ficam na festa muito tempo ali sem poder descansar e a mãe lá obrigando, vem tirar foto, não é seu aniversário. E aí, o que acontece? São reclamações, são quando chega na escola no outro dia ele está cansado, que a mãe tem que empurrar, tem que ir para a escola, né? E aí gera aquelas confusões entre eles, estresse da professora, isso aí você já sabe, né? Todos os poréns que vêm depois, porque não respeita a criança como um ser individual, né? E com suas necessidades básicas, né? Que o sono é básico. Verdade. Verdade. Bom, esse gráfico, ele traz uma explicação do porquê que as crianças costumam fazer um sono inicial de mais horas e depois começam a despertar de hora em hora. É muito comum chegar a esse tipo de reclamação. Eu não sei o que acontece, que na primeira parte de sono ele dorme, que é uma maravilha, depois começa a acordar de hora em hora. Então, esse primeiro ciclo de sono, ele é realmente maior e é onde a criança fica mais tempo em sono profundo. E é neste momento que a criança tem o maior aprendizado, o maior desenvolvimento. É naquela faixa ali do estágio 3, onde ela fica mais tempo, que é onde tudo acontece. Então, é muito importante esse primeiro ciclo de sono, ele dura em média de 4 a 6 horas. Depois, começam os micro despertares a cada ciclo de sono menor. Então, assim como a gente que acorda, se vira, arruma o travesseiro, se tapa e nem lembra, as crianças também acordam. E as crianças também se mexem e também resmungam e também se viram para o lado. Então, o que que a gente tem que cuidar? Principalmente com os menorzinhos. A criança acordou, resmungou, se mexeu, espera e observa. Pode ser que seja só uma passagem de ciclo de sono e tá tudo bem. E ela vai emendar e vai continuar dormindo. E depois de novo vai se mexer, vai resmungar e, e vai voltar a dormir de novo. Tem crianças que lá por 1 ano sentam e deitam de novo e voltam a dormir. Então, assim, muito cuidado para nesse momento a gente não começar a intervir e acordar a criança, achando que ela já acordou, e na verdade ela só está na passagem de ciclo de sono. Então, assim como nós, as crianças também têm micro despertares nessas passagens de ciclo de sono. E por que que acontece nos despertares, então, que a criança não volta a dormir? Porque alguma coisa atrapalhou esse processo. Ou uma luz, ou tá com frio, ou tá com calor, ou a luz da babá eletrônica, ou um barulho, ou tá com fome. E aí que entra o nosso trabalho de investigação, né? Entender o que que aconteceu no dia, ou o que que está acontecendo naquele momento que a criança está despertando. E não conseguindo voltar a dormir, porque é normal ter esses micro despertares. O Grazi, interessante, que, principalmente para as mães de primeira viagem. Lembra aí a primeira gestação, o bebê só teve um, né? Que lembra da gestação. O bebê tá dormindo, se mexeu, a mãe vai correndo lá de noite, né? Deixa eu ver se tá respirando, deixa eu ver se acordou, porque a gente já vai naquela ânsia, né? Ele vai acordar, eu vou ter que pegar. Então, essa questão de observar e esperar um pouquinho ajuda, inclusive, essa mãe a ficar mais tranquila, ter que evitar tantos levantares, tanta exaustão, né? Potencializar essa exaustão. Pode passar aqui, traz essa tela? Pode. Pode Ah, iniciar. então vamos agora para os sinais de sono. Nós temos 3 tipos de sinais, né, para ficar mais didático. Os sinais iniciais, os intermediários e os tardios. Nos sinais iniciais é onde é a melhor hora para a gente agir, antes que esses sinais se intensifiquem e eles afetam diretamente no comportamento. Quando chega nos sinais tardios, é quando a gente vê mais as explosões, que a gente chama do efeito vulcânico.
Então, os sinais iniciais de sono, de cansaço. Nós temos bocejar, aquela criança recém-nascida, né, que fica com essa pele em torno da sobrancelha, fica mais com o tom avermelhado. Puxar cabelo, coçar os olhos, ficar segurando a orelha, pedir conforto, né, buscando colo, peito, chupeta ou uma naninha. E aqui algumas vezes o pai fala assim, essa criança tá de dengo, quer pedir colo. Às vezes ela tá querendo um colo por um carinho para ter uma conexão, mas às vezes é também um sinal de sono. Se esses sinais não forem considerados, aí começam os intermediários. Pode ter um choro, um olhar perdido, distante. Essa do olhar perdido e a perda de interesse, a gente vê muito em escola também. Tá lá fazendo atividade, a criança para, tá olhando para nada, não quer lanchar, ou tá assistindo, tá olhando para televisão, mas não tá assistindo. Começou a brincar e perdeu aquele interesse, tá conversando com alguém, vai ficando mais molinha. E os sinais tardios, que é aquele choro mais gritante, né? Mais desesperado, aquela irritação. Tem as crianças que se jogam para trás ou se jogam no chão, querem arremessar objetos, está comendo, joga a comida para cima, começa a tropeçar, a cair nas coisas, esses movimentos menos coordenados. E como é que a gente vai saber se essa criança está com sono ou se é fome, né, ser uma criança menor, ou se ela está sentindo falta dos pais observando, né? A maternidade é um trabalho de investigação, né? Somos verdadeiros inspetores do FBI. A gente está aqui para investigar, que é investigando que a gente vai saber, puxa, esse meu filho mais novo aqui, quando ele está com sono, ele fica assim, mas o mais velho é diferente. Então, mesmo que vocês tenham gêmeos, cada criança vai ter uma necessidade e uma característica única. Então, observe. Mais alguns sinais que a gente percebe de sono, além do choro, tem a impaciência, irritabilidade, teimosia, grosseria, lentidão, dificuldade de concentração, dengo, pirraça, birra, especialmente nas fases dos 2 anos. É quando a gente mais tem reclamação dos pais que estão com birras e com mau comportamento. Isso é uma característica da faixa etária, mas em muitos casos é uma questão de sono. Muitas crianças estão deixando de fazer essa soneca, de fazer esse cochilo cada vez mais cedo, e isso vai interferindo na vida dela como um todo. Então, interfere na alimentação, interfere na escola, interfere na convivência com os pais, com o irmão, com os amigos. Então, muitas dessas questões comportamentais por trás tem sido, a gente observa que tem a falta de sono, uma exaustão, uma privação de sono nessa criança. Na questão dos sinais de sono, o que que é importante, e aí fica a dica, importante observar. Começou os sinais de sono iniciais, não adianta correr e botar a criança para dormir, porque se são só os sinais de sono iniciais, existe algo que se chama latência de sono, que é o tempo que a criança vai levar para dormir. E essa latência de sono varia entre 5 e 30 minutos. E o que a gente considera ideal, quando a gente percebe os atendimentos, que a gente chegou, enfim, na janela de sono ideal, esse tempo varia entre 15 e 20 minutos. Então, como a Jamile disse, observar. Pronto, os rituais do sono, né? Vai lá, Graça. Então, vamos falar um pouquinho de rituais de sono. Então, o que que são os rituais de sono e para que os benditos rituais de sono, que todo mundo fala em ritual de sono, mas a gente vai desmistificar aqui a questão dos rituais de sono. Então, assim, ritual de sono são sinais que a gente vai dar para a criança sobre a rotina. A rotina traz previsibilidade e a previsibilidade traz segurança. Então, se eu sei para onde eu vou amanhã quando eu acordar, o que vai acontecer quando eu acordar, eu fico mais tranquila. E a criança da mesma forma. Então, previsibilidade traz segurança, segurança faz uma criança mais tranquila e dormir melhor. Então, o que que são os rituais de sono? O ritual do bom dia, ele serve para mostrar para a criança que o dia começou. Ó, tá na hora de começar o dia começou agora,
Vamos lá. E como que a gente vai fazer? Muito simples. Dá um bom dia bem animado e expõe a criança à luz, a ruído, para que ela veja que realmente o dia começou, tá? Então é só isso. Ah, mas como que eu vou fazer? Quer botar música? Pode botar. Quer cantar a fazendinha? Quer abrir a janela? Quer tirar a criança do quarto? Como vocês acharem melhor. Mas ele precisa existir. Ritual do bom dia, sempre no mesmo horário, com uma variação aí de 30 minutos, mas que tenha uma consistência de ser mais ou menos sempre no mesmo horário, tá? Salvo as exceções. O ritual da soneca, para que que serve? A mesma coisa, previsibilidade. Vou mostrar para a criança que, ó, a partir de agora a gente vai fazer uma sonequinha. Que é o que que eu vou fazer? Tem gente que troca a fralda, canta uma música, amamenta. O sempre é bom perceber o sinal de sono, observa, começa a tirar as coisas mais agitado, começa a diminuir a luz, faz uma transição, um relaxamento e o ritual nada mais serve para relaxar e a criança adormecer melhor, tá? Então o ritual do soneca é a mesma coisa. Ai, como que eu vou fazer? Tem gente que dança, tem gente que canta, não precisa ser só musiquinha de ninar. Às vezes, quando o bebê é muito pequenininho, ali recém-nascido, ali pelos 3, 4 meses, a mãe tá cansada. Bota uma música que te faz bem, coloca a criança no colo e dança. Isso vai fazer bem para vocês. Então, buscar sempre o bem-estar, né? Passear pela casa, mostrar a janela, que vai relaxar e criar esse momento. Ritual do sono noturno, a mesma coisa. Assim como o ritual do bom dia mostrou para aquela criança que o dia começou, o ritual noturno vai mostrar para a criança que é hora de dormir. Então, ela chega, agora é hora de dormir, e a partir de agora a gente vai ter um momento de separação, que o sono é o maior momento de separação que a gente tem das crianças, e amanhã, então, a gente volta a se ver. Então, o que que vai ter que ter nesse ritual noturno? Uma previsibilidade, um relaxamento também. E a primeira atividade, normalmente, que as famílias incluem no ritual noturno, é o banho. Então, começa com um banho, dá uma relaxada, começa, né, a reduzir as luzes, fazer um ambiente mais tranquilo para o anoitecer. Então, aí já começa. Algumas famílias gostam de brincar a família junto, usa o tapetinho, começa a ter esses momentos de conexão que a gente vai falar um pouquinho também. Então, frisar para a criança que ela nunca está sozinha, independente da idade, conversa com a criança, diz, ó, mamãe e papai estão aqui, tá tudo bem, a gente te ama muito, né? Trazer palavras positivas, o quanto vocês esperaram aquela criança, o quanto vocês amam, e que tá tudo bem, né? Que vocês vão estar sempre ali à disposição daquela criança. O ideal é reduzir as luzes da casa pelo menos umas 2 horas antes do adormecer, sem uso de telas, principalmente para os menores de 2 anos, e fazer atividades que promovam conexão, né? Então, ler livro, contar história, massagens, músicas vão sempre ajudar nesse momento de adormecer. E o que que a criança vai precisar, né, neste momento? Ô, Grazi, antes de você passar para essa parte, que a gente não colocou aqui, mas é importante a gente frisar a questão da alimentação, como é importante para o ritual noturno, né? Então, o que é comum, né? Bora dar um Nescauzinho para a criança, um achocolatado, é evitar principalmente, né, chocolate, cafeína. Então, aqui os meus filhos adoram café. De manhã eles tomam café normal, à noite é café descafeinado. Então, se você pode dar um chazinho, um suco mais relaxante, um suquinho mais leve, para que não interfira no sono dessa criança, né? Alimentos com muito açúcar, com cafeína, podem também interferir no sono delas. Inclusive, incluir alimentos com triptofano, né, que a gente pode depois estar disponibilizando também ali, que são alimentos que ajudam, os alimentos amigos do sono. Então, o que que a criança precisa para dormir, né? Então, passo 1, estar com sono. E para ela estar com sono, para ela produzir a melatonina, que é o hormônio da escuridão e não o hormônio do sono, ela precisa estar com os reguladores do sono organizados. Além disso, precisa estar conectado. Então, eu preciso ter tido um tempo de conexão durante o dia e ter um tempo de conexão especial antes de dormir. Grazi, o que que é isso, tempo de conexão? Às vezes,
a gente passa muito tempo longe da criança e a gente precisa encher esse copinho de presença com a criança. Então, é o momento de estar presente, sem tela, sem celular, estar disposto, disponível para a criança. O que nós vamos fazer agora? Esse tempo é teu. Isso vai ajudar a criança no relaxamento. Na hora de dormir, um carinho, um beijinho, um cheirinho, alta conexão vai ajudar no componente de relaxamento também, né? Então a criança vai ficar mais relaxada. Também tem as pessoas que, eu passo o dia inteiro com a minha criança. Ok, passo o dia inteiro, mas em que momento que acontece esse tipo de conexão? Então, também precisa, às vezes não é porque passou o dia inteiro com a criança que ela está ali suprida. Não, às vezes também precisa exatamente deste momento. Entrou uma mensagem no chat, Milho, olha aí para mim, por favor. Sim, Ana Luísa falou que ela ia perguntar isso, que ela notou exatamente quando ela fica com o filho um tempo, conversando, juntinho, ele dorme melhor, então tem tudo a ver. Tem sim, Lu, esse grudinho, esse momento, sabe, de aconchego, aquele momento que não existe mais nada além de vocês, isso é excelente, não só para o sono, mas para a vida. Uma das recomendações que a gente sempre faz em atendimento é: tenha pelo menos 10 minutos com seu filho. Se você não consegue ter mais, esse 10 minutos é como se a criança estivesse lá no mar se afogando. Você jogou uma boia para ela. É exatamente assim. Tempo de qualidade com a sua criança, especialmente se a linguagem dela for tempo de qualidade, Uhum. transformador. Como se fosse uma bolha, só vocês ali dentro. Eu fiz Sem celular, sem nada, sem nenhuma interferência. Teve um atendimento, Miriam, não sei se tu vai lembrar da Paula, que era uma criança de 9 anos. E a queixa era, não queria dormir. Eu não gosto de dormir, dormir é perda de tempo. E aí a gente ajustou foi justamente isso. A mãe trouxe para mim assim, parece que ele relaxa falando. Falei, ótimo. Então, a gente criou um ritual onde ele tinha tempo para falar com a mãe. Vamos disponibilizar aí 1 hora para vocês ficarem antes da hora de dormir. Então, por exemplo, se a hora de dormir é às 9, 8 horas vocês vão para o quarto. E aí vocês vão fazer o que vocês quiserem. E tu vai colocar para ele que esse tempo é dele. Em 1 semana já era outra criança. Já gostava de dormir. Por quê? Porque o momento de dormir se tornou um momento bom, um momento legal, porque era o momento que ele tinha com a mãe. Então, muda muito essa questão da conexão, tanto para os pequenos quanto para os maiores, né? E estar relaxado, que é uma consequência de tudo isso que a gente falou, né? Ô, Grazi, e Meninas, esse caso do filho da Paula, rapidinho, Lu. Interessante porque o perfil comportamental dele é influência. Ele é uma criança que tem a influência alta. A gente tem que fazer uma palestra sobre isso para elas, Grazi. O Uhum. perfil das crianças. Então, a criança que tem a influência alta vai ser aquela criança que vai querer conversar antes de dormir, que vai querer que você conte uma história, que você leia uma história, vai querer se expressar bastante. Então, é importante também a gente conhecer qual é o perfil da nossa criança para que possa adequar. Então, se for uma criança que tenha uma estabilidade alta, ou uma conformidade, e você não seguir uma rotina com ela, um padrãozinho direitinho, de todos os dias fazer a mesma coisa, nos mesmos horários, ela pode ter uma dificuldade maior para dormir. Então, estar com sono, conectado, relaxado, observar e conhecer sua criança também ajuda bastante. Diga, Lu. meninas, essa questão de, igual ele, que esse filho da atendida de vocês, que com 9 anos não falava que dormir era uma perca de tempo. Acha que há algum trauma que ele teve aí em algum momento da vida na hora de dormir? Isso é uma pergunta. E outra, eu tenho uma sobrinha que ela tem 20 anos hoje, mas justamente por isso, por ela não ter qualidade nenhuma no sono, a mãe sempre falou, ela vai vivenciar a minha rotina, se eu tiver que passar a noite inteira na festa, ela vai passar, porque ela tem que acostumar com a minha rotina. Quando ela tinha 7 anos, ela foi diagnosticada com déficit de aprendizado. Então, ela vai ter sempre 5 anos a menos. Hoje ela tem 20, mas ela tem mentalidade de 15. E a mãe viu só hoje, muitos anos depois, o quanto que
que ela sofre porque não deu atenção a esse cuidado de dormir, sabe? De não ouvir tanto barulho enquanto era criança. Então, só para vocês comentarem, olha como o déficit dela foi totalmente, né? Que foram 5 anos perdidos, que agora não se recupera mais pela idade. E se isso está relacionado com só essa vivência de não dormir bem, de não descansar a mente nem o corpo, ou porque teve algum trauma? Esse atendimento do menino não tem a ver com trauma e tem a ver, sim, com a relação dele com o sono, tá? Neste caso específico foi isso. Ele não tinha um bom relacionamento com o sono, a mãe muito preocupada, inclusive com as horas de sono, achando que ele era uma criança que dormia pouco, e na verdade as horas de sono estavam de acordo, mas ele não gostava de dormir. E na casa, e até a gente vai falar um pouco sobre isso, na casa o pai dormia muito tarde, dormia pouco. E ele questionava muito, por que que meu pai dorme tarde e eu tenho que dormir? Então era algo, e a mãe estudava. Então era a hora de dormir era assim, tá na hora de dormir. Então, neste caso específico, foi uma questão de ajuste, bem assim, deste momento do sono, tornar o momento do sono um momento atrativo para aquela criança. E não um momento, preciso dormir, não quero dormir, né? Então, assim, neste caso específico foi isso. Falando agora um pouco sobre esse outro caso, né? A gente sabe que o sono afeta em vários fatores, né? E que sim, pode trazer complicações, mas não tem como a gente afirmar que nesse caso específico tenha sido isso, né? Pode ter muitas outras questões, Potencializador, né? não só traumas, mas outras questões também, né? Mas com certeza o sono sempre dá um plus, né? A privação de sono sempre dá um plus aí em várias questões, né? Em crianças com autismo, com TDAH, enfim. Sim. Aí tem uma pergunta aqui que a Ju fez, se o perfil comportamental também pode influenciar no sono. Ju, o perfil comportamental, ele vai te ajudar a entender como é a melhor forma de favorecer o sono para essa criança, de como você se conectar mais com ela. Porque, vamos supor, você tem uma criança que tem um perfil mais dominante. Ela é mais direta, mais objetiva, gosta de tomar as decisões, está no controle da situação. Se você fala para ela, "Não, agora bora dormir, nananã", ela vai dizer, não, não quero. Um sinal não quer. Então, ele vai ter uma resistência se você der, digamos, uma ordem, uma imposição para ele. Então, teria que ser um combinado. Você prefere, por exemplo, você prefere primeiro escovar o dente ou você quer que tomar banho primeiro antes de dormir? Você quer terminar de ver essa historinha aqui ou você quer já dormir agora? Sabe? Você dá opção para ele. Então, o perfil comportamental vai te ajudar a direcionar como conduzir esse momento do sono, o momento de acordar. Então, se você pega essa criança influente, né, que foi esse exemplo que a gente estava dando aí, e vai na hora de dormir, ele vai querer contar o que aconteceu o dia inteiro. E aí você vai contar uma historinha e ele vai querer contar, mas e aconteceu o quê? E essa formiga fez o quê? Mas por que o elefante passou por cima? Ele vai querer cortar a história para conversar o tempo inteiro. E aí você começa a ficar agitada. Você precisa dormir, tenho que atender alguém, isso aí é de graça, né? Tem que atender alguém agora, ó, 9 horas. Tem que dormir. A criança querendo conversar, você não vai estar relaxada. A criança vai espelhar o seu comportamento, vai sentir a mesma agitação que você, vai ficar agitada, não vai conseguir dormir, aí você se estressa, a criança fica irritada e aí faz aquela confusão. Então, o perfil comportamental, ele te ajuda a favorecer o momento de dormir, o momento de despertar, a forma de você se comunicar com ele de uma forma mais eficaz. Agora, que vai influenciar diretamente o sono são todas essas outras questões. O ambiente, a alimentação, o gasto de energia, o tempo de conexão com os pais. Então, a gente tinha aquele garotinho de Londres, Grazi, que ele estava fazendo xixi na cama de noite, dizia que não queria dormir, que dormir era muito ruim.
ele estava sofrendo ainda quando a mãe saía do quarto. Ele dormia com a mãe. A mãe saía da cama, ele acordava. E só dormia com a mãe, quando estava de madrugada, xixi na cama. Indo para. Lá eles falam detenção na escola, né? Mau comportamento na escola, ia para detenção. A mãe conseguiu 10 minutos, ela falava de special time. 10 minutos todos os dias. Ele, mãe, não sei special time. E acho que uns 15 a 20 dias já foi diminuindo o xixi na cama. Ele ficou mais de 2 meses sem ir para detenção na escola e melhorou incrivelmente o relacionamento entre eles. Até porque, além do perfil dele ser dominante, não ficava em briga, ele e a mãe. Vá dormir, não quero dormir, porque você não vai agora também. Ele ainda tinha a questão da linguagem de amor de tempo de qualidade. Então, quando ele começou a ter special time com a mãe de 10 minutos, aquilo para ele foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele se sentiu de fato amado. E aí tudo fluiu mais fácil. Passei aí, Grazi, o slide. Passar. Já passei. Para mim tá parecendo. Ah, tá. Eu tô achando que é o mesmo. Continuando, né? Então, o que a Jamile já trouxe é a questão do adulto calmo. Então, transmitir uma sensação, né, de calmaria, de relaxamento, e não de que, ai meu Deus, dorme logo que eu preciso sair, dorme logo que eu tô com fome, dorme logo. Enfim, essa sensação, esse sentimento, a criança faz a corregulação com o cuidador principal, com quem tá ali com ela. E com certeza ela vai se agitar também e não vai conseguir dormir. Então a criança precisa de um adulto calmo, precisa de conforto, se sentir respeitada, se sentir acolhida e de consistência. Consistência é uma mensagem padrão para o cérebro, né? Que vai criar confiança. Então, assim, consistência. Não dá para cada dia a rotina ser de um jeito. Precisa ter consistência. E depois, sim, claro, ter as exceções. Mas a base da rotina precisa ser a mesma. Essa questão de rotina ajuda demais, né? A gente estava brincando que eu falei, tem que dormir, que 9 horas a gente vai atender. Então, aqui os meus têm 12 e 11 anos, mas eles dormem entre 8 e 8 e meia. Porque 9 horas é a hora que eu vou ficar aqui, é a hora que a gente faz os atendimentos, depois que eles dormem. Então, fica assim, mas eles dormem tão cedo assim? Dorme. E muda bastante. Se seu filho está dormindo tarde, a gente convida você a fazer um teste. Se ele dorme 10 horas, comece a facilitar esse adormecer para 9h45, depois diminui 9h30, até você ir ajustando para ficar o tempo ideal para ele. E você vai perceber a mudança na sua casa, na sua família como um todo. É transformador. Passou um? Não. Passei. Essa. Aí. Pronto, isso aqui você já foi, tá? Esse ambiente. Então, ambiente de sono, não? Então, assim, preparar o ambiente para adormecer, o que a gente já falou, então, só reforçando que a família é o primeiro ambiente da criança. Então, é importante que a família tenha consciência de que dormir é importante. Então, a gente bota assim, honrar a noite, né? A família entender que é importante. E aqui também vai uma dica especialíssima, porque é causa de despertar de muitas crianças, é o ambiente de sono. E não só o ambiente, quando a gente fala de temperatura, que tem que estar gostosinho, que tem que estar agradável, mas a gente tem que entender que o nosso corpo, ele muda de temperatura durante a noite. Então, a criança, quando vai dormir, observem que lá pelas 9, 10 da noite, a temperatura do corpo está lá em cima, então a criança vai sentir mais calor, então ela precisa de um ambiente mais fresquinho, ou de uma roupa um pouco mais fresquinha para adormecer. Só que depois das 3, 3h30 da manhã, a temperatura corporal começa a cair. E aí começam os despertares por frio. Então aqui é muito comum os despertares começarem por frio depois das 3 da manhã. Ah, mas e agora? O que que eu vou fazer? Bom, primeiro, como descobrir, tá? Se é frio ou se é calor? Vocês vão pegar a mãozinha e colocar por dentro da roupa da criança, ou no peito ou nas costas, aonde tiver exposto. E comparar consigo. Por assim, eu vou botar em mim e vou botar na criança. Tá gelada? Tá com frio. Tá suada?
Tá com calor. Tá muito quente? Pode estar com calor. Então, essa é a dica de ouro para saber se a criança tá com frio ou tá com calor e já começar o ajuste para acabar com esse despertar ou de frio, principalmente de frio no meio da noite aí ou de calor no início da noite, tá? Então essa dica de ouro. Outra dica: criança dormiu ali 8 horas, 7, 8 horas, no máximo 9. Aí a gente vai arrumar uma coisa, vai para o atendimento, vai jantar, vai não sei o quê. Quando a gente for dormir, a gente vai lá e dá uma ajustadinha, porque já começou a cair a temperatura. Aí a gente vai lá e dá uma ajustada. Ou coloca o ar um pouquinho mais quente, ou coloca uma cobertinha, ou troca a roupinha, para que aqueça um pouquinho a criança e ela não tenha esses despertares por frio. Quer falar esse, Mili? Tá. Luz escuro. A luz né, e a escuridão, elas vão afetar no ritmo circadiano e nos campos eletromagnéticos. Então, você está lá no quarto e tem muita claridade, às vezes ar-condicionado com luz, às vezes uma luz de emergência, babá eletrônica. Então, esses campos eletromagnéticos, aqueles que têm uma luz mais forte, eles acabam também interferindo nesse ambiente de sono, né? Muitas crianças têm a sensibilidade a essa questão da claridade. Ruído branco. Algumas crianças também têm sensibilidade ao se o quarto ficar silêncio demais, incomoda ela, ou se tiver barulho demais, barulho de ventilador, barulho de televisão em outro cômodo da sala, barulho de pessoas conversando, barulho de vizinho, cachorro latindo. A gente consegue observar isso muito em crianças menorzinhas, né? O cachorro latiu, ela chega e faz aquele, se assusta assim. Então, observar como tá. Uma sugestão que é legal também é usar esse aparelho de ruído branco, né? Ele vende o aparelho em si ou pode também baixar o aplicativo no celular. Quando eu não conhecia sobre ruído branco, então eu usava muito música instrumental. Então a mesma música que eu ouvia desde a gestação, os meninos ouvem praticamente até hoje. Sensorial. Observar as preferências da criança, como cheiro, etiqueta de roupa, manta, lençol e o temperamento da criança. Por exemplo, tem criança que gosta mais de ficar com uma roupa mais quentinha, que faça, digamos, um peso sobre o corpo, uma manta mais pesadinha. Outras já querem uma roupa mais leve, um lençol mais fininho. Então, é preciso ir observando para ir atendendo a característica dessa criança. A lua. Se a gente soubesse, né, como a lua é importante para a nossa vida, a gente iria dar mais atenção às fases da lua. E isso não tem relação com misticismo, isso é ciência mesmo, é comprovado. Até porque as fases da gestação, né, baseado nos períodos da lua, a fase menstrual, então a lua também interfere no ciclo de sono na criança. Então, é preciso observar as estações do ano. Então, tem vários pormenores que é preciso observar. Mas vocês, pais, que estão aí no dia a dia, se preocupem em ter um ambiente de sono que seja adequado, que traga conforto e segurança para essa criança. Então, se é uma criança que precisa de um aconchego maior, está na cama, só ela e a cama, né? Coloca um travesseirinho do lado, um rolinho, ou tu pega uma mantinha, enrola e coloca do lado para ela sentir que tem alguma coisa para ela encostar. Complementar, Grazi? Vou complementar sobre o ruído branco. Os barulhos de som contínuo, e aí pode ser ventilador, pode ser chuveiro, pode ser som do útero, que tem também no YouTube. Tem muita coisa legal nesses sons contínuos. E eles ajudam não só a abafar os ruídos, mas para os bebês, para as crianças menores, ajudam também nessa questão de ciclo de sono, de emendar os ciclos de sono. Então, eu sempre sugiro que faça o teste, coloca lá o ruído baixinho, né? Não pode passar de 50 decibéis, tem que ser baixinho, mas contínuo, que também ajuda. Sim. E já estamos encerrando, porque já deu 22 horas, e nós procuramos ao máximo fazer dentro de uma hora, que a gente sabe a vida corrida das mães.
e que a gente quer deixar de mensagem para vocês? Que noites tranquilas é uma construção. Então, quem já passou por atendimento com a gente, ou quem ainda vai passar, vê que a gente usa muito a analogia da escada. Então, é uma construção. É preciso observar, é preciso ter o conhecimento que é passado para vocês. Vocês aprenderam aqui hoje. Dá para ajudar a fazer alguns ajustes e melhorar aí, a fazer essa construção à noite tranquila. Planejamento, persistência e paciência. É preciso respeitar o tempo da criança, respeitar o seu tempo também como mãe. Não dá para fazer uma mudança brusca, tem que ser aos poucos. Sua criança dorme 11 horas da noite, ela vai dormir às 9, não tem como mudar de uma vez. Então tem que ser gradativo, de forma respeitosa. E queremos saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, falar algo. Pode abrir o áudio, falar, abrir a câmera. Ana Luísa falou, adorei, parabéns, obrigada. Ana Lu, maravilhosa, consultora em amamentação. Tudo bem, meninas? O que vocês falaram aí de sono de qualidade, aí você se acolhe, se ajeita do jeitinho que você se sente bem na cama. A minha filha de 15 anos, ela dorme sozinha, mas se ela não colocar uns travesseiros do lado e dormir com a manta dela, o dia que ela não dorme com aquela manta que já tem 15 anos, ela falou que não tem uma noite de sono com qualidade, e tem 15 anos, então independe muito da idade, né? Exatamente. É um conforto para ela. O bebezinho tem uma naninha, né? A gente vai crescendo e vai deixando de lá. Mas por que não ter um? Então, aonde eu vou, eu levo meu travesseiro. Eu só gosto de dormir com o meu travesseiro. Por que não respeitar o que é que a criança gosta também, né? Então, pessoas queridas, vocês estarem aqui 9 horas da noite até agora. Então, a gente fica muito feliz, agradece por vocês disponibilizarem o tempo para estarem aqui. Deixamos o nosso Instagram aí na tela para que vocês possam acompanhar, e sempre postando alguma coisa, não só sobre o sono, né, mas coisas sobre a maternidade, sobre a mãe, sobre a mulher. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixa uma mensagem para a gente lá no grupo ou no Instagram. Eu Beijo adorei. grande, boa noite. Obrigada. Parabéns, meninas. Eu adorei. É, é engraçado, né? De você ficar ouvindo, falando do sono do bebê. Eu que já passei há muitos anos por isso, tá? Então eu fico pensando quanta coisa errada eu fiz naquela época. Nossa, que meu filho tinha um problema sério de não gostar de dormir, de não querer dormir. Mas hoje eu entendo que muita coisa era por falta de conhecimento meu. Não era Novinha, por aos mal. 21 anos, né? Mãe, aos 21 anos. Então, assim, era muito imatura. Então, hoje eu vejo que tinha tanta coisa que poderia ter sido feito, mas que eu não tinha o conhecimento para isso. E hoje, ouvindo Exato. vocês falarem, foi muito bom. Eu quero cada vez mais me aprofundar aí nesses estudos com vocês. Foi Obrigada. ótimo. Um Obrigada, beijo obrigada. para você, Grazi, um beijo para Jamile. Lindo. E assim, o que é importante, não só para ti, mas para todas as mães. A gente faz aquilo que está no nosso alcance. Passou, né? Não adianta a gente ficar remoendo o negócio que aconteceu, já foi. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga sobre, né, como é difícil quando a criança nasce, daí eu queria tanto aquele momento da amamentação e não aconteceu, né? E aí, meu Deus, não aconteceu. Eu carreguei durante muito tempo algo do tipo assim, o Lô foi para UTI e eu dizia, nossa, ele vai carregar o abandono, porque ele vai se sentir abandonado, porque meu filho se sentiu abandonado. Eu carreguei isso por muito tempo. Ele falou assim, não, calma, a gente fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance, ele não estava abandonado, meu marido ia lá no UTI, ele só não me viu naquele momento. Então, é isso, a gente entender que a gente faz aquilo que é o melhor para nós, entender que os nossos pais fizeram tudo aquilo que eles puderam dentro daquilo, né, do conhecimento deles, e assim sucessivamente. Com certeza.
E esse é o objetivo, né? A gente falou, ó, bora, Grazi. Eu nem combinei com ela, falei, Grazi, bora fazer uma palestra. Tal dia ela, tá. Acabou de vir o aniversário do filho ontem. Falei, pode deixar, vamos fazer, vai dar tudo certo. Por quê? Uma coisa só passa. Precisamos compartilhar conhecimento. Por quê? Vai ter gente que não vai conseguir contratar um atendimento por falta de tempo, por não ter conhecimento, por não ter como investir. Mas se a pessoa souber que ela ouviu aqui 1 hora e ela vai conseguir fazer pequenos ajustes na vida dela, a gente já cumpriu nosso objetivo. Porque a gente sabe o que é. Nós somos mães, né? Então, a gente sabe o que é ver uma mãe sofrendo, uma mãe em privação de sono, uma criança sofrendo por uma mãe estar em privação de sono também. Então, o conhecimento é transformador. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui Obrigada. ouvindo e para depois ir compartilhando isso. Vai ver uma criança, ó, bora fazer isso, vai dando um ajuste aqui, um ajuste ali. E é isso, gente. Muito obrigada.